Um quinto dos ecossistemas do mundo corre o risco de colapso. As florestas tropicais estão se tornando savanas ou terras agrícolas, a savana está secando e se transformando em deserto, e a tundra gelada está derretendo. Por John Dearen, Gregory Cooper, Simon Wilcock. Publicado no Ecodebate. Em todo o mundo, as florestas tropicais estão se tornando savanas ou terras agrícolas, a savana está secando e se transformando em deserto, e a tundra gelada está derretendo. De fato, estudos científicos já registraram mudanças de regime como essas em mais de 20 tipos diferentes de ecossistemas onde os pontos críticos foram ultrapassados. Em todo o mundo, mais de 20% dos ecossistemas correm o risco de mudar ou entrar em colapso em algo diferente. Esses colapsos podem acontecer mais cedo do que você pensa. Os humanos já estão pressionando os ecossistemas de muitas maneiras diferentes, o que chamamos de estresse. E quando você combina essas tensões com um aumento no clima extremo causado pelo clima, a data em que esses pontos críticos são ultrapassados pode ser antecipada em até 80%. Isso significa que um colapso do ecossistema que esperávamos evitar até o final deste século pode acontecer nas próximas décadas. Essa é a conclusão sombria de nossa pesquisa mais recente, publicada na Nature Sustainability. O crescimento da população humana, o aumento das demandas econômicas e as concentrações de gases de efeito estufa pressionam os ecossistemas e as paisagens para fornecer alimentos e manter serviços essenciais, como água potável. O número de eventos climáticos extremos também está aumentando e só vai piorar. O que realmente nos preocupa é que os extremos climáticos podem atingir ecossistemas já estressados, que por sua vez transferem tensões novas ou intensificadas para algum outro ecossistema. E assim por diante. Isso significa que um ecossistema em colapso pode ter um efeito indireto nos ecossistemas vizinhos por meio de ciclos de feedback sucessivos, um cenário de ciclo de destruição ecológica, com consequências catastróficas. Quanto tempo até um colapso? Em nossa nova pesquisa, queríamos ter uma noção da quantidade de estresse que os ecossistemas podem suportar antes de entrar em colapso. Fizemos isso usando programas de computador que simulam como um ecossistema funcionará no futuro e como reagirá a mudanças nas circunstâncias. Usamos dois modelos ecológicos gerais representando florestas e qualidade da água do lago, e dois modelos específicos de localização representando a pesca da Lagoa Chilika no estado de Odisha, no leste da Índia, e a Ilha de Páscoa, Rapa Nui, no Oceano Pacífico. Esses dois últimos modelos incluem explicitamente interações entre as atividades humanas e o ambiente natural. A principal característica de cada modelo é a presença de mecanismos de feedback, que ajudam a manter o sistema equilibrado e estável quando as tensões são suficientemente fracas para serem absorvidas. Por exemplo, os pescadores do Lago Chilika tendem a preferir pescar peixes adultos enquanto o estoque de peixes é abundante. Contanto que adultos suficientes sejam deixados para procriar, isso pode ser estável. No entanto, quando as tensões não podem mais ser absorvidas, o ecossistema passa abruptamente por um ponto sem retorno ou ponto de inflexão e entra em colapso. Em Chilika, isso pode ocorrer quando os pescadores aumentam a captura de peixes juvenis durante a escassez, o que prejudica ainda mais a renovação do estoque de peixes. Usamos o software para modelar mais de 70.000 simulações diferentes. Em todos os 4 modelos, as combinações de estresse e eventos extremos anteciparam a data de um ponto de inflexão previsto entre 30% e 80%. Isso significa que um ecossistema previsto para entrar em colapso na década de 2090 devido ao aumento progressivo de uma única fonte de estresse, como as temperaturas globais, pode, no pior cenário, entrar em colapso na década de 2030. Uma vez que consideramos outras questões como chuvas extremas, poluição ou um aumento súbito no uso de recursos naturais. É importante ressaltar que cerca de 15% dos colapsos do ecossistema em nossas simulações ocorreram como resultado de novos estresses ou eventos extremos, enquanto o estresse principal foi mantido constante. Em outras palavras, mesmo que acreditemos que estamos gerenciando os ecossistemas de forma sustentável, mantendo constantes os principais níveis de estresse, por exemplo, regulando as capturas de peixes, é melhor ficarmos atentos a novos estresses e eventos extremos. Não há resgates ecológicos.
Estudos anteriores sugeriram que custos significativos ao ultrapassar os pontos de inflexão em grandes ecossistemas ocorrerão a partir da segunda metade deste século. Mas nossas descobertas sugerem que esses custos podem ocorrer muito mais cedo. Descobrimos que a velocidade com que o estresse é aplicado é vital para entender o colapso do sistema, o que provavelmente também é relevante para sistemas não ecológicos. De fato, o aumento da velocidade da cobertura de notícias e dos processos bancários móveis foi recentemente invocado como aumentando o risco de colapso do banco. Como observou a jornalista Gillian Tett, o colapso do Silicon Valley Bank forneceu uma lição terrível sobre como a inovação tecnológica pode mudar inesperadamente as finanças, neste caso, intensificando o pastoreio digital. As falhas de flash recentes oferecem outro. No entanto, estes são provavelmente uma pequena amostra do futuro dos loops de feedback viral. Mas aí a comparação entre sistemas ecológicos e econômicos se esgota. Os bancos podem ser salvos desde que os governos forneçam capital financeiro suficiente para resgates. Em contraste, nenhum governo pode fornecer o capital natural imediato necessário para restaurar um ecossistema em colapso. Não há como restaurar ecossistemas destruídos dentro de um prazo razoável. Não há resgates ecológicos. No vernáculo financeiro, teremos apenas que aguentar o golpe.